Olá, aluno! Tudo bem? Seja bem-vindo, você que está aí cursando a disciplina Números Complexos e Equações Algébricas. Às vezes, né, vai chegando a semana de provas e você fica um pouco mais apreensivo do que vai cair na prova. E aluno que é aluno gosta de uma revisão para a prova, não é mesmo? Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios que são bem parecidos com os exercícios que serão cobrados aí na sua prova objetiva. Então, é uma aula de revisão para a prova objetiva, beleza? Combinado? Então, se você ficar com dúvida, né, em algum exercício, porque são exercícios variados sobre todo o conteúdo dessa disciplina, volta lá na aula 1, ou na aula 2, ou na aula 3, para ver aquele conteúdo melhor, mais detalhado, porque hoje é só uma revisão, tá bom? Então, gente, começando aqui, no primeiro exercício que eu trouxe para vocês dessa revisão. Determine A e B de z igual a 4, enfim, tem a descrição aqui de um número complexo. Quem que seria A e B? Lá na sua prova não vai estar assim, determine A e B, vai falar de determine a parte real e a parte imaginária do número complexo, beleza? Eu só fiz assim para resumir, tá bom? Então, gente, quando a gente vai determinar a parte algébrica, a parte, aliás, numérica, a parte real e a parte imaginária, a gente está entendendo que esse número complexo não está nesse formato aqui. Ele está no formato diferente, ele está naquele formato lá de número na forma algébrica. Como que é a forma algébrica? Z é igual a mais BI. Por isso que eu coloquei ali, determine o valor de A e de B. Então, se não estiver na forma algébrica, a primeira coisa é transformar para a parte algébrica. E os alunos têm bastante medo de transformar da parte algébrica para a trigonométrica ou para a polar. E quando é o contrário, às vezes você não estuda tanto e chega lá na prova, se perde, dá um branco, né? Então, gente, o que fazer então para transformar dessa forma polar para a forma algébrica? É só calcular o cosseno e o seno dos ângulos que estão sendo dados ali. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, π sobre 3. π sobre 3 equivale a qual grau? A qual, né, se for para transformar em grau, porque a gente sabe melhor, eu pelo menos sei melhor, os valores de seno e cosseno quando estão em graus do que quando estão em radiano. Claro que radiano, os valores principais a gente vai gravando com a prática, mas normalmente em graus é mais tranquilo para a gente lembrar da tabelinha lá de 30, 45 e 60. O π, gente, é bom você lembrar que o π vale 180 graus. Então, nesse caso aqui, como você tem o π ali, é só substituir 180 dividido por 3, 180 dividido por 3, 60 graus. Então, você vai precisar do cosseno de 60 graus e do seno de 60 graus. Quanto é o seno e o cosseno de 60 graus? Lembra daquela tabelinha lá de 30, 45, 60? Tem gente que canta a musiquinha da Xuxa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu não vou ficar cantando aqui pagando mico, mas você pode procurar aí no YouTube e você vai encontrar. Então, gente, olha lá. Z igual 4 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 e depois o seno de 60, certo? Quanto que é o cosseno de 60 e depois o seno de 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus, gente, é meio. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, substitui. Aí não precisa mais escrever cosseno, porque você calculou o cosseno de 60 graus e o seno de 60 graus. Certo? Aí depois que você colocou esses valores aqui, você vai fazer a propriedade distributiva da multiplicação. 4 vezes meio e 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Fica 4 dividido por 2, 2. Fica 2 raiz de 3 i. Então, qual seria a parte real e a parte ali imaginária? Qual é o valor do A e do B? O A vale 2 e o B vale 2 raiz de 3. Então, não tem como só olhar aqui a forma polar e já saber qual que é a parte real e a parte imaginária. Primeiro, transforme, então, aqui na forma algébrica, para depois você dizer quem é o A, que nesse caso é 2, e quem é B, que nesse caso é 2 raiz de 3. Tá bom? Então, gente, presta atenção na hora de fazer a propriedade distributiva aqui da multiplicação. Às vezes fica uma fração mesmo. Se aqui embaixo fosse 3, por exemplo, ia ficar 4/3, não tem problema, não precisa colocar em número decimal. Se a prova for objetiva, olha lá como é que estão as alternativas para você saber se vai deixar em decimal ou se vai deixar em forma de fração mesmo. Beleza? Mais um exercício que pode aparecer aí na sua prova objetiva. Sendo 120 a área da figura, dê a equação de segundo grau correspondente.
Então, ele está falando, gente, ó, a figura está aqui, só um esboço da figura, que a área disso aqui é 120, certo? A área total dessa figura é 120. Então, como que fica uma equação aqui de segundo grau correspondente? Lembra que uma equação de segundo grau, gente, tem o formato ax² mais bx mais c igual a zero. Então, ele quer uma equação assim. Pode ser que o b seja zero, pode ser que o c seja zero, não tem problema. O a que não pode ser zero para a equação, para que ela possa ser considerada do segundo grau. Muito bem, gente. Quando a gente tem uma figura aqui, que não é uma figura padrão, um retângulo, um quadrado, aqui tem um quadrado, um retângulo, um retângulo. Para a gente calcular a área total, uma das formas é fazer por partes. Essa parte, essa parte, essa parte. A soma de todas essas partes é a área total da figura, beleza? E como que eu calculo a área aqui, ó? X vezes x, essa área vai ficar x². Cuidado, que esses dias tinha um aluno falando que dava 2x. X vezes x é x², não é soma, hein, gente? Nessa parte eu tenho um retângulo, base vezes altura. Se você prestar atenção, a altura desse retângulo, mesmo que ela não esteja especificada aqui desse lado, é o mesmo valor de x. Então, essa área aqui é 2x, beleza? E essa parte aqui é a mesma coisa, olha, a base desse retângulo é x e a altura é 2. 2 vezes x, ou x vezes 2, 2x. Como eu falei, gente, na hora de você somar tudo isso, na hora de você calcular a área total, você vai somar tudo isso. Eu falei antes, né? Troquei, dei a resposta antes. Então, você vai somar tudo isso para você dizer que isso aqui é a área, certo? A soma dessas três partes que a gente calculou ali é a área total da figura que o enunciado trouxe, que é 120. O que dá para fazer aqui para que a equação fique nesse formato aqui, gente? Naquele formato padrão. X², mantém-se ele. No caso aqui, o valor do a, então, é 1, né? 2x com 2x pode somar 4x. Apenas para que a equação fique igualada a zero, gente, eu vou trazer esse meu 120 aqui para frente, menos 120. Então, essa seria a equação de segundo grau correspondente. Agora, para um pouco aí, porque tem gente que não pode ver uma equação de segundo grau, que já faz a resolução, já quer descobrir os valores para x, já coloca a Bhaskara ali. Não, o exercício pediu a equação. Até porque você não pode afirmar, né? Você não está querendo saber ali o valor do x, tá bom? Se ele quisesse saber o valor do x, aí sim você ia resolver a equação quadrática, tá bom? Cuidado com isso, nem toda equação de segundo grau a gente tem que resolver. E especialmente quando você chega numa função de segundo grau que nem está igualada a zero e o pessoal quer já fazer Bhaskara. Calma, eu sei que você gosta de resolver a equação de segundo grau, mas não é toda hora que precisa. Vamos para mais um exercício, então, pessoal? Olha só esse. Sendo L de x, menos 10x² mais 8.000x menos 5.000. Também aqui não está especificado, gente, do que se trata, então, cada letra, né? Mas a gente vai falar para vocês aqui. Esse L representa o lucro de uma empresa, e o X, o preço que vai ser cobrado no produto para que essa empresa tenha lucro, certo? E a pergunta é, qual é o preço, ó, faltou ponto de interrogação aqui, vamos pôr agora. Qual é o preço X a ser cobrado para que o lucro seja máximo? Então veja só, lucro seja máximo, qual é o preço, a gente já falou aqui que é o X que você quer, para que o lucro seja máximo. Pessoal, o que eu acabei de falar para você? Não é porque tem uma equação de segundo grau que é para resolver e igualar a zero e fazer Bhaskara. Até porque, se você fizer isso nesse exercício, você está dizendo que o teu lucro é zero. E não é nada disso que ele está perguntando. Então, tem que ficar atento, gente, à pergunta, à questão. Nem tudo que é equação de segundo grau é Bhaskara ou soma e produto, tá bom? Então, gente, está falando lá em lucro máximo. Se ele falasse quando que o lucro é zero, aí sim você igualaria aquela função, aquela equação a zero, e aí resolveria para descobrir os valores ou o valor do x, certo? Mas ali não é isso, ele está falando qual o valor do x para que o lucro seja máximo. Toda vez que um exercício que envolve função de segundo grau, gente, se refere a máximo, ó, a parábola, né, vai ter um ponto máximo, ou ao ponto mínimo, quando a parábola é diferente, máximo e mínimo está se referindo aos vértices dessa parábola, aos vértices da minha função. Então, como que eu calculo? Será que é o x do vértice ou o y do vértice? Fica atento no que representa cada coisa. Então, nesse exercício, ele está pedindo preço. Ele até deu a dica ali falando que é o x. Então, você quer saber o x do vértice nesse caso.
tá bom? Então, vamos calcular o x do vértice. Vocês lembram como calcula o x do vértice de uma função quadrática, gente? Isso vocês viram em outras disciplinas anteriores, para quem fez cálculo conceitos, pode ter visto, e também um conteúdo lá do ensino médio. Então, gente, o vértice de uma função quadrática é dado pela fórmula menos b sobre 2a, certo? Essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Ok. Então, pessoal, quando você tem você deseja descobrir o ponto máximo, o ponto mínimo, sempre vai estar relacionado a vértice. Nesse caso, ele quer saber o valor do x, então é exatamente o x do vértice. Vamos dar uma olhada lá na função de novo, lá no enunciado da questão 3, para vocês observarem quem é a e quem é b nessa função. Então, o a seria o valor que está do lado do x ao quadrado, que é o menos 10, e o b é 8.000, que está do lado do x. Tá bom? Então, aqui a gente já pode estabelecer que o valor do A é menos 10 e o valor do B é 8.000. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora de colocar na fórmula do x do vértice, fica mais fácil se eu souber quem é A e quem é B. Então, agora vamos aplicar na fórmula do x do vértice. Então, vem comigo que acompanha. X do vértice vai ser o menos B, que eu estou colando lá, que é 8.000. Esse menos faz parte da fórmula. Sobre 2a, e o valor do a é menos 10. Então, eu vou ter menos 8.000 dividido por menos 20. O menos com menos a gente sabe que fica positivo, até porque ficaria estranho uma quantidade negativa, né, para o preço do produto, para ter o lucro máximo. Basta dividir ali 8.000 dividido por 20, 400. Então, o preço que tem que ser cobrado para que essa empresa tenha o lucro máximo é de R$400, beleza? Pessoal, e como seria se o exercício estivesse pedindo, de repente, ao invés da quantidade ou do preço ali a ser cobrado, o lucro máximo? Aí você não quer o x do vértice, você quer, na verdade, o y do vértice, né? O L propriamente dito. Tem duas maneiras, ou aplica a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ou, como você sabe o x do vértice, basta substituir aqui o x que você encontrou no lugar ali do x, nos dois x, né? Para que você tenha um lucro máximo também, tá bom? Então, presta atenção nesses exercícios. Falou em máximo e mínimo, já se liga que é vértice, beleza? Mas, se você está na dúvida se é o x ou o y, já anota lá no enunciado. O x é o preço, o L, que é o y, é o lucro. Ah, ele perguntou do lucro, então eu quero o y do vértice. Ah, ele perguntou do preço, eu quero o x do vértice. Tá bom? Então, gente, bons estudos aí. Qualquer dúvida, nos procure na tutoria. Já continuamos com mais exercícios. Só o tempo de você tomar uma água, apagar, fazer de novo os exercícios e voltar aqui com a gente. Coloca play no outro vídeo também. Até mais!